Já é conhecido o número de professores que vai para o regime de requalificação. São 15 os professores que vão para esse regime, mas a identidade de cada um deles ainda não é conhecida. Até sexta-feira, o Ministério tentou encontrar colocações para os professores sem turma. Os que não tiveram ou não aceitaram os lugares ficam agora em casa a receber 60% do ordenado. Os sindicatos já dizem que para o ano o número vai ser muito maior. O Ministério da Educação reforça que estes professores vão manter-se na lista de não colocados para efeitos de concurso e podem vir a ser colocados para satisfazer necessidades temporárias até ao final do ano letivo. São então 15 os professores que vão para este regime de requalificação. Junta-se a nós em direto Mário Nogueira, da FENPROF. Muito boa tarde e muito bem-vindo. Que interpretação faz deste número? Inicialmente falávamos em 90, são 15. Olá, boa tarde. Eu penso que este número vem provar, vem confirmar que nós estamos perante um processo que tem apenas a ver com a intenção política do Governo e do Ministério da Educação em aplicarem o regime de mobilidade especial aos professores, porque que sentido faz, num grupo profissional em que há mais de 100 mil trabalhadores, aplicar um regime para 15 pessoas, ou seja, o regime de requalificação ou mobilidade especial é, na sua origem, criado para aplicar nos setores, nos grupos profissionais, em que há excedentes, em que há excesso de trabalhadores. Nós sempre temos dito, aliás, entregámos a semana passada no Ministério da Educação uma listagem completa, e na altura não eram apenas 90, eram 149, dos professores que estavam com horário zero e, sobretudo, das funções e tarefas e atividades que eles estavam a desenvolver nas suas escolas. Portanto, se, na verdade, o sistema absorve ao ponto de só sobrarem 15 num universo, eu repito, superior a 100 mil, eu pergunto, então, há excedentes, há excesso de professores nas escolas? Não há. Agora, foi a intenção política de, ainda que a poucos, fazer aplicar este regime. Eu acho que também é significativo, já agora dizer, que o facto do Ministério da Educação estar mais preocupado em gerir fazer uma gestão mediática da questão do que em informar as pessoas, o que é um desrespeito tremendo. Há mais de 2 horas que o Ministério da Educação tornou público este número, através de comunicado que enviou aos jornais e à comunicação social, e, contudo, até há 5 minutos atrás, quando entramos para este estúdio, nenhum professor sabia ainda se tinha ficado na requalificação ou se, pelo contrário, tinha sido dos que foi colocados. Em escolas, portanto, os 75 que foram colocados em escolas de sexta-feira até hoje. Já agora dizer também, acho que também isto é importante, que, vamos ver, a partir daqui não há ainda propriamente professores na mobilidade especial. Há professores que, não tendo sido colocados em qualquer escola, vão agora iniciar-se os procedimentos, há uma audiência prévia, há notificações, há períodos de reclamação, portanto, há um conjunto de procedimentos legais que vão ter que ser observados pelo Governo até haver, na verdade, alguém que fique na requalificação ou no regime de requalificação. Os restantes professores, os 75 que terão sido colocados, em alguns casos, em escolas que distam mais de 60 km das suas residências. Há casos até em que o Ministério da Educação propunha colocações a mais de 400 km a alguns professores. Aquilo que o Ministério já procura acautelar no seu comunicado, mas falo de uma forma que não é correta, porque isto não é verdade o que afirma, é não ter de abonar estes professores de ajudas de custo. Ora bem, estes professores, embora tivessem no quadro de um conjunto de escolas que o Ministério da Educação lhes apresentou, tivessem registado preferências, ou seja, antes de ir para a escola B, eu prefiro a porque é mais perto, em caso algum, deram o seu acordo para serem deslocados das escolas em que se encontram. Portanto, têm direito a bónus de ajudas de custo. E uma última notinha que eu penso também é muito importante é o seguinte: estes 90 professores que estavam em escolas desempenhavam tarefas importantíssimas para as escolas. Eles tinham a responsabilidade de dar apoio a crianças com dificuldades de aprendizagem, de substituir colegas que faltassem, de desenvolver projetos importantíssimos para as escolas. Portanto, há trabalho que vai deixar de ser feito? Exatamente, e essa é uma preocupação que temos. Aliás, a FENPROF, a partir de amanhã, vai contactar as escolas exatamente para saber o que vai acontecer a esse trabalho, porque quando falamos em apoios a crianças que têm dificuldades de aprendizagem, ou quando falamos em coadjuvações, ou quando falamos em projetos que são fundamentais em algumas escolas
para promover o sucesso e combater o abandono escolar. Isto significa que, das duas uma, ou o Ministério da Educação vai ter de contratar alguém para o lugar destes professores, e então aqui não há qualquer sentido, porque há um aumento da despesa e não uma redução, ou o Ministério da Educação vai ter que dizer às escolas que vão ter de deixar cair essas atividades. E, portanto, as famílias, os pais, vão ter de questionar o Ministério da Educação a propósito do que é que os seus filhos deixam de ter apoio. Aliás, alguns destes professores é que estavam a desenvolver as atividades que tinham por objetivo compensar ou recuperar o tempo perdido no início do ano com o atraso na colocação de professores. E, portanto, há projetos que estavam a ser desenvolvidos nesse domínio da recuperação do tempo perdido no início do ano, precisamente por colegas destes, que agora, saindo das escolas, ou o Ministério permite, de facto, que haja aqui uma contratação de outro colega, e isto não tem sentido, esta mudança, nesta altura do ano, ou então estas atividades vão cessar. E isso é prejudicial para os alunos, e penso que os próprios pais irão reagir por essa razão.